Hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Ediel Siqueira. Está entrando no seu feed nesse exato momento o Cuscuzcast, um podcast que tem como proposta falar sobre teologia, comportamento e cultura pop, com esse leve sotaque nordestino aqui, carregado, com gostinho de carne de charque, com gostinho de cuscuz, com gostinho de pé de moleque, com um gostinho de cafezinho preto ao som de Luiz Gonzaga. E o tema dessa semana, velho, o tema da semana promete, velho. Mas antes da gente bater um papo sobre o tema desse episódio, eu queria mandar um recadinho para os nossos mantenedores, para os nossos patrocinadores, padrinhos, madrinhas, Clube do Cuscuz e outras cositas mais. Espera aí e já a gente começa o episódio. Você já pensou em ajudar um podcast que você tá curtindo, um podcast que você está valorizando a ser melhor ainda do que você já acha? Pois é, chegou a hora de você ser padrinho ou madrinha do Cuscuzcast. A gente sabe do momento que a gente está passando, mas também a gente passou por uma reformulação para quem tem o desejo de nos ajudar de alguma forma. Então, a partir de R$1, meu velho, a partir de R$1 você já pode ser mantenedor, sendo padrinho ou madrinha do Cuscuzcast. E ainda pode ser, dependendo do valor que você contribuir, pode vir a participar de um clube seleto chamado Clube do Cuscuz. É o clube que é uma espécie de curadoria, com espaço de desconto, com espaço de discussões, com um bate-papo, sei lá, um bocado de coisa numa só. Eu acho que é até bom você entrar e fazer parte para você mesmo tirar suas próprias conclusões. Então não deixa de participar não. Você pode, volto a dizer, a partir de R$1, podendo fazer essa contribuição via cartão de crédito ou via boleto, e aí no caso de boleto, somente a partir de R$5 por causa das taxas, e fazer parte aí talvez do nosso Clube do Cuscuz. Então não deixa não. Vem, fala com a gente, quer saber como? Manda um direct pra gente pro nosso Instagram ou então manda mensagem pro nosso e-mail cuscuz@gmail.com. Instagram Cuscuzcast, e-mail cuscuzcast@gmail.com. Tá certo? Vamos embora, vamos para esse programa, porque senão o Júnior vai tirar meu couro e vai dizer que eu tô demorando demais. Tchau, tchau. Bem, pessoal, começando o episódio número 55, dando continuidade, né, a série Mulheres da Reforma. A gente vai falar sobre as mulheres na Reforma Suíça, mas mais precisamente de uma mulher, né? Que é a Marie Dentière, ou Marie Dentière. Dentière, né? Dentière, a pronúncia, né, Zilma? Pois é, e hoje a gente até quer explicar aqui que hoje a gente não vai poder gravar com Elga. Elga teve um problema, um imprevisto pessoal, e aí ela teve que resolver isso. Infelizmente não pôde participar aqui com a gente, mas o mais breve possível, creio que já no outro episódio ela já esteja com a gente, tá certo? Então, mais uma vez, a bancada tá desfalcada, mas ela tá com muita qualidade. Isso é verdade, né, Zilma? Você tá dizendo, eu acredito. Pois é, Zilma. Tudo bom, minha irmã? Tudo bem, graças a Deus, Ediel. Estamos aqui seguindo a nossa jornada, falando sobre essas mulheres maravilhosas. Então tá tudo massa. Então, show de bola. Olha, quem não ouviu falando sobre o contexto, essa série teve 2 episódios já. O primeiro foi o episódio 53, falando do contexto histórico, das mudanças sociais que a reforma protestante trouxe para a vida das mulheres, do público feminino, né? E também, no segundo, a gente fala sobre a primeira dama da reforma, que é a Catarina Vambora. Agora, a gente vai falar da mulher que é considerada a para-raio. Uhum. Pois é, Marie Dentière. Marie Aqui no final do programa eu ainda vou acertar o sobrenome dela. Tá certo? E aí? A história dela, vamos falar sobre ela. A história dela também é muito interessante, assim como a de Catarina, né? Marie Dentière, ela não foi uma mulher, digamos assim, Ediel, reservada, uma mulher calada,
uma mulher fechada para o mundo. Muito pelo contrário, ela foi uma mulher ousada, uma mulher estudada. Né? Ela se tornou abadesa, inclusive, que era uma função muito importante dentro dos conventos no período fim da Idade Medieval, né, para o início do Renascimento. Ela foi freira, então ela recebeu a educação. É uma história no início bem parecida com a de Catarina Vambora, né? Mas tem poucas fontes sobre esse momento inicial aí da vida de Marie d'Antier, mas ela recebeu educação no convento, mas embora ela tenha recebido essa educação da mulher, tá me fugindo a palavrinha aqui, mas aquela mulher mais... A mulher típica daquela época, né? Isso, e do estereótipo que a gente ainda hoje tem, de que a mulher sábia ou a mulher cristã, ela precisa ser aquela mulher fechadinha, caladinha, né, que não se expande, que não tem uma voz ativa, que é assim, submissa no sentido negativo que as pessoas imprimem à palavra, né? E ela não foi assim. De fato, a Marie, ela desenvolveu um comportamento muito ativo, né, de envolvimento daquilo que ela de fato acreditava. Então, ela, por seu desempenho, por sua desenvoltura, ela foi eleita abadesa no convento em que ela vivia, né? Mas, ao entrar em contato com os escritos de Lutero, ela acreditou naquilo que ela estava vendo, ouvindo, lendo, né? E ela se apropriou daquilo e decidiu abandonar o cargo, a função. Não, é interessante. Eu estava observando aqui que ela era também agostiniana que nem Lutero. Isso. Né? Ela entrou no convento agostiniano de Saint-Nicolas-de-Preux em Tournai. Olha, eu acho que... Olha aí! Né? Muito bom. Isso, em 1508, e ela se torna abadesa desse mesmo convento em 1521. Isso. Exatamente. Né? É interessante que o primeiro contato dela, mesmo ela estando na Suíça, é com os escritos de Calvino, e talvez seja por causa da própria ordem que ela fazia parte. De Lutero, né? De Lutero, perdão. Isso. Entendeu? Outra coisa também que você fala aí, que é muito forte, essa relação que a gente começa a ver com os 2 outros episódios. Um é daquela perspectiva da mulher para aquela época. E que parece que a gente ainda tem algumas coisas dessa aqui no Brasil, nas nossas igrejas, e que eu acho que merece uma reflexão bem profunda a respeito disso. Né? Tem coisas assim, que eu não vou vir ao caso, mas tem coisas que a gente parece que está voltando 500 anos antes, como participação exagerada institucional da igreja no Estado, mas enfim, isso é uma outra história, né? E dá um podcast. E dá um podcast, e que vai ter podcast sobre isso. Amém. Mas isso para mim é uma coisa interessante. E a outra coisa que eu acho que tem uma ligação é que ela, assim como a Catarina Vambora, ela tem uma educação, uma boa educação por ter ido para conventos. Né? Lembrando que a boa educação naquela época era única e exclusivamente oriunda de conventos, de instituições religiosas. Não é verdade? Isso. É verdade. É verdade. Isso tudo que tu pontuou é fundamental, né? Recapitulou aí, fez esses links com o que a gente conversou nos episódios passados. É fundamental para que a gente compreenda a trajetória futura de Marie, né? Como ela vai desenhando essa participação dela. Diferentemente de Catarina, que estava envolvida ali nas conversas na mesa, né, com Lutero, estava envolvida com aquelas discussões teológicas, e não se engajava para debater, né? A gente pelo menos não tem grandes discursos ou grandes situações em que Catarina teve voz ativa, assim, de fazer uma pregação, né? De fazer um debate teológico. Ao contrário de Catarina, a Marie desenvolveu um pensamento e uma postura teológica que é relevante, né?
ela é considerada teóloga também, né? Tanto pelo que ela exerceu no convento, como depois pelos escritos que ela fez e a forma como ela se posicionou. Tanto é que ela está no Muro dos Reformadores, né? Lá em Genebra. É a única mulher. É, né? A única mulher. De Genebra. Mas aí, assim, você fala assim, uma teóloga, veja só, pra gente hoje é de boa. Falar que uma mulher é teóloga, não é à toa que a gente teve Elga aqui, a gente teve a pastora Simea Meldrum já aqui falando, né? Pelo menos que me recorde aí, 2 teólogas já falando. Eu queria que tivesse muito mais, né? Eu acho que ainda é um ambiente muito masculino. Mas, como que era então a visão aí de Calvino e de Zwinglio, 2 caras que foram importantíssimos ali na Suíça, sobre a mulher? Então, Calvino, os escritos de Calvino apontam pra gente essa participação da mulher no sentido tradicional que a gente tem recebido, né? A mulher, ela sim tem dignidade diante de Deus, ela é igual diante de Deus e dos homens, mas em relação ao culto público, isso é indiscutível para ele, para Zwinglio também, que a mulher não deve ensinar, né? Não deve exercer função de mestre, não deve exercer governança, liderança, e talvez por isso também ele tenha se chocado tanto com Marie, porque ela defendia uma postura em que as mulheres poderiam e deveriam também ensinar e pregar. Ela defendia que as mulheres deveriam ser pregadoras, sim, e que deveriam ter essa participação mais ativa, voz ativa, no culto público. Né? Então, o que a gente entende a respeito da visão de Calvino e do Zwinglio também sobre a participação da mulher é que ela precisa exercer a sua função doméstica, né? Como a cooperadora no lar, aquela que aprende e ouve os ensinamentos do marido e do seu líder espiritual na congregação, mas que a mulher deve ensinar para filhos e para outras mulheres, né? No entanto, Marie, ela adota uma postura diferente. Inclusive, tem um trecho de um dos textos dela que é muito interessante. Ela diz o seguinte: se Deus tem dado graça a algumas boas mulheres, revelando-lhes algo santo e bom através das suas escrituras sagradas, podem elas, por causa dos difamadores da fé, absterem-se de pôr no papel, falar ou declarar isto umas às outras? Pode ser muito imprudente esconder o talento que Deus nos tem dado, nós que deveríamos ter a graça de perseverar até o fim. Perceba que no texto ela está incentivando as mulheres não somente à pregação pública, né, a falar e declarar isso, não somente umas às outras, mas no culto público, como também escrever. Ela foi uma grande incentivadora de que as mulheres escrevessem, né, textos que corroborassem a fé, que difundissem a fé. Em outro momento, ela escreve assim: eu pergunto, não morreu Jesus tanto pelos pobres e letrados e pelos idiotas, quanto pelos barbeados, tonsurados e lordes mitrados? Será que ele só disse, vá pregar meu evangelho aos senhores sábios e grandes doutores? Ele não disse para todos? Nós temos 2 evangelhos, um para homens e outro para mulheres. Que isso? Um para os educados e outro para a multidão. Será que não somos um em nosso Salvador? Em nome de quem nós somos batizados? No de Paulo ou de Apolo, ou do Papa, ou de Lutero? Não é no nome de Cristo? Nossa. Deu pra sentir? Meu irmão, ela vai com o pé na porta, velho. Os 2, né? Derrubando tudo. Nossa, os 2, não, sem aliviar total. Agora é que eu entendo por que Calvino teceu críticas em relação a ela, né? Olha, inclusive também é interessante que olha, segundo relatos, não tem nada comprovado, tá, gente? Mas há, por exemplo, a história de que ela teria provocado um desentendimento entre William Farel e João Calvino.
Entendeu? É algo que a gente não consegue afirmar com certeza pela escassez das fontes, né? Exato, é aquele mesmo problema da escassez das fontes que a gente ainda tem no que diz respeito às mulheres, né? A gente pode considerar, Zilma, que ela seria a primeira mulher no período, no pós-reforma, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, de 503 anos para cá. Ela seria a primeira mulher a defender o chamado, a ordenação feminina? Ou pelo menos a possibilidade de mulheres pregarem? Ordenação, eu não sei se eu afirmaria isso, mas a possibilidade de pregação no culto público, sim. Entende? Eu não vejo, ou pelo menos desconheço até então, outro exemplo de mulher que tenha falado tão veementemente, de modo tão público, essa postura de que a mulher precisaria também e deveria ter esse espaço para falar, né, para pregar e anunciar, assim como os homens tinham essa postura, né? Vai lembrar que Lutero também, ele, apesar de louvar tanto, né, Catarina e tal, ele tinha uma visão retraída em relação a mulher, né, participando assim publicamente. E ele dizia que anatomicamente, naturalmente, o homem, né, tinha uma presença pública maior, que trazia mais aquela visão de autoridade, né, pelo tom de voz e tal, enfim. Depois ele discordou de si mesmo, né, e de fato incentivava que as mulheres tivessem maior participação, né? Por conta da vida dele com Catarina também, né? Mas já Calvino não, né? Calvino, Zwingli e os demais reformadores mais, digamos assim, duros, entre aspas, tá? Me entendam bem. Menos flexíveis, né, em relação a essa atuação feminina, foram mais rígidos com essa questão, né? E tentando reconhecer de outras maneiras. A gente não sabe o que aconteceu para no futuro Calvino convidar a própria Marie para fazer o prefácio do seu livro. Se ele já estava aceitando, né, digamos assim, que a mulher, pelo menos por escrito, né, em textos, pudesse de fato ter essa presença maior. A gente não sabe bem como foi esse ato aí, né? Mas a gente sabe que, de fato, ela escreveu o prefácio do livro dele e isso é um reconhecimento massa, né? De que ela, de fato, era uma pessoa importante, com conhecimento, competência, habilidades e dons dados por Deus para anunciar o evangelho e proclamar o reino, né? Uhum. Isso aí é aquela coisa, né, que às vezes falta na igreja nos dias de hoje, né? É aquela coisa assim, dizer assim, olha, eu discordo de você em determinados pontos, mas isso não faz com que eu corte os meus laços com você e também não faz com que eu não deixe de reconhecer pontos positivos e que talvez os seus pontos positivos sejam mais fortes do que os negativos, né? A gente está nessa cultura do cancelamento, nessa cultura tão, às vezes, simplista e líquida, que a gente começa, às vezes, a deixar de fazer amizade porque o cara é arminiano e o outro é calvinista, por exemplo. Ou porque o cara é mais pentecostal, o outro é mais de uma igreja histórica. Ou porque o cara é de uma igreja de movimento mais missional e o outro é numa igreja mais pentecostal de primeira onda. Sei lá, velho. Entendeu? E pra gente, assim, eu acho interessante escutar esse tipo de história, sabe, Zilma? Porque, tipo, a gente tá falando de 500 anos atrás, quando as coisas eram mais rígidas para algumas coisas, e você vê Deus assim, cuidar do coração de João Calvino, cuidar do coração de Dantier, para que eles pudessem fazer isso. Outra coisa que é interessante, que mostra o quão à frente do tempo essa mulher era, é que ela casou 2 vezes. Isso. Para a sociedade da época. E outra. E era ex-freira, né? Não, então, é ex-freira, e que no primeiro casamento ela casa com o padre, Simão Robert. Um jovem padre, né? Então, assim, bem parecido com a Catarina Vambora, né? Mas eu não me arrisco a dizer que do jeito que ela era meio siri na lata, eu acho que ela não foi assim no mesmo critério da Catarina Vambora, não. Ela chegou no cara porque ela gostava do cara mesmo. Entendeu? Aí eu já não sei bem. Mas o que eu sei é que, de fato, ela teve 2 casamentos, né? No primeiro... ele faleceu, ainda jovem também, inclusive.
E o segundo, ele era um diácono também, daquela. Acho que era da igreja de Calvino, não tô recordando bem agora. Mas. Porque do segundo casamento? Do segundo casamento. Do segundo casamento, o cara trabalhava junto com o Farel. Com o Farel, isso. Isso. Aí por isso que ela chegou nessa turma aí. Uhum. E aí ela era atuante, né? E em relação a essa questão do casamento, é curioso, porque uma pessoa que cresceu num contexto extremamente, como eu posso dizer, num ambiente religioso que incentivava e estimulava o celibato, ela se descola desse contexto e, por princípios, tá? Ela decide isso e vai em busca daquilo que ela acredita que deve realizar e tal. E nesse percurso sofre a tragédia, digamos assim, a fatalidade do seu esposo falecer e ela casa-se novamente. Ela poderia Por que ser não? Por que não, né? A vida continua, né? A vida continua. Nossa. Ela não casou só uma, foram duas vezes. Foram né? 2 vezes. É muito bom isso. E assim, a Marie Dantier, parece que o trabalho dela não ficou apenas, né? Que ela chegou a compor um trabalho publicado anonimamente, né? Chamado A Guerra e a Libertação da Cidade de Genebra, né? Para que as pessoas adotassem a reforma. Mas além disso, ela chegou a se comunicar com, por exemplo, com outros países, né? Sim, ela escreveu uma carta à Margarida de Navarra, que era irmã do Papa Francisco, não, do rei Francisco do rei Francisco I da França. Uhum. E aí essa carta foi considerada, né, intitulada como uma carta muito útil, ou uma epístola muito útil. Essa carta, ela já está vista como um tratado teológico mesmo da Catarina. Só que ela conclamava a Catarina não, a Catarina não, a Marie, isso. Tô muito viajada hoje. Então, ela conclamava que o clero católico fosse expulso e que as mulheres tivessem esse papel mais engajado, né, publicamente na igreja. Criticava o clero protestante também, né? E aí a carta dela foi censurada. Ela foi. No caso, ela era uma reformadora dentro da reforma, né? Era uma reformadora. Ela já estava já criticando a turma, né? Ela não passava a mão em cima, não. Ela descia o cacete se tinha que descer. Né? Ela realmente se expressava. Não tinha isso dela se inibir ou calar-se diante daquilo que ela via como sendo uma covardia, digamos assim, ou algo que estava fora do parâmetro dos requisitos de fato da palavra de Deus e dos princípios da reforma. Então ela falava, escrevia, falava, defendia essa participação pública. Pode falar. Não, inclusive, deixa eu tirar uma dúvida. Essa Margarida de Navarra, ela também é uma mulher reformadora, né? Uhum. E a família dela na França, inclusive, ainda era muito católica, né? Apesar disso, ela trocou muitas cartas com Marie e com reformadores, né? Opa, então, peraí, mas isso aí é spoiler pro próximo? Não. Não é spoiler pro próximo? Não, beleza. Não. Não. Então, pode falar. Mas se fosse também, a gente ia falar também, né? Também. Poxa vida, que massa, velho. Que massa. Interessante. Tu falou também que tava falando dessa questão dessas cartas em Genebra. Isso gerou alguma repercussão depois disso? Gerou muita repercussão, porque ela foi vista como uma mulher que estava falando sobre assuntos que não lhe competiam, que tinha a ver com assuntos políticos, né, também, todo esse contexto aí de guerra aí, para ver que religião, né, vai se tornar oficial e tal. E ela faz essas duras críticas, que também são políticas, e a carta dela e os textos dela começam a ser censurados. Daí em diante, foi proibido
que qualquer mulher publicasse alguma coisa depois desse problema que ela teve com a carta que enviou a irmã de Francisco da França. Então, durante muitos anos, depois desse episódio, as mulheres não tinham mais o direito de publicar nenhum tipo de texto. Foi uma censura dele. Como é a história? Exatamente. Foi de acordo com o sexo da pessoa? Foi. Meu Deus, então era muito medo de surgirem outras, né? E perceba outras que essa foi a primeira censura feita por reformadores. Veja só, os reformadores que pregavam a liberdade de expressão, por conta dessa pressão política que foi feita a França. Opa, peraí, o que essa mulher aí tá falando? Diz a ela aí para parar, interferiu então, né? Pediu para que houvesse essa intervenção. E aí os líderes reformadores censuraram o escrito de Marie e decidiram que nenhuma outra mulher poderia publicar textos após esse episódio. Nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores na reforma. E é muito interessante a gente saber disso. E a intenção também do Cuscuz Cash é isso, né? Não é perder tempo atacando. Claro, mas também não é florear a coisa, né? A gente fazer pontos críticos, eu acho que a gente consegue aprender até nos pontos ruins, sabe? A educação é isso, né? Inclusive eu quero aproveitar para desejar um feliz Dia dos Professores para você. Obrigada. Não, hoje a gente tá gravando, gente, esse episódio 15/10, tá certo? Então tem que honrar aí minha irmã, Zilma. Obrigada, muito obrigada. Não, e essa menina aí curte muito o que ela faz, viu? Curte muito mesmo. Bem, existem outras mulheres no contexto suíço que despontaram nessa época? Ou ainda a gente carece dessas informações ainda? No contexto suíço, Ediel, a gente tem o nome dela como o mais importante, de fato. E a última pergunta é, qual ou quais os legados, ou qual aprendizado que a gente leva da vida de Marie Dantier para os dias de hoje? É aquilo, né, que eu tenho me referido nos 2 episódios anteriores. Essa ousadia mesmo, de fato agir conforme aquilo que se acredita, né? Os princípios reformadores de liberdade, de salvação pela fé e não por obras, né? De abolir tudo aquilo que é antibíblico e enxergar a nossa vida como um sacerdócio, né? Um sacerdócio universal. É dos pontos principais, assim. E no caso de Marie, eu percebo que é uma ousadia santa, né? No sentido de tentar ao máximo fazer com que a sua vocação e a sua habilidade, né? A habilidade dada por Deus, desenvolvida por ela, mas por intermédio do Espírito, de falar, esse desejo que ela tinha de ensinar, de escrever, né? Não se submeter a uma cultura que tolhia essa liberdade e ir contra essa cultura antibíblica, né? Para, de fato, dar vazão a toda essa habilidade, todo esse dom, essa vocação que Deus tinha feito na vida dela, né? Chamado a Marie e trabalhado para que ela, de fato, exercesse esse ministério que torna ela uma mulher gigante. Um exemplo, apesar da gente ter poucas fontes, poucas referências, né, profundas, assim, da história dela, com detalhes e todo um trajeto mesmo da sua vida, o que a gente conhece dela hoje é o suficiente para a gente se inspirar e não se deixar, de fato, tolher pelas estruturas de tradição, de mera tradição, né? Porque tradição é importante. Mas de mera tradição, o tradicionalismo, talvez essa seja a palavra melhor. O tradicionalismo ou uma até porque cultura. Não há problema na tradição. Pois é, a tradição é importantíssima, na verdade. Desde que ela não tome proporções
desnecessárias. A tradição é importantíssima, né? Porque, como tu me falou, e qual o legado que ela traz, que ela deixa pra gente, né? A gente precisa resgatar isso, né? E a tradição não é somente aquilo que é engessado de geração para geração. Isso aí seria tradicionalismo, né? Como uma cultura machista, por exemplo. Né? É uma cultura que se estendeu por gerações, né? E acabou sendo visto como tradicional, mas aí, na verdade, não é um tradicionalismo, né? Diferente. E aí, ela faz a gente pensar exatamente sobre essa valorização do não desprezes o dom que há em ti, sabe? Fica muito claro para mim isso. Ela percebeu os dons que Deus tinha depositado na vida dela e agiu em conformidade a esses dons, em busca de servir a Deus e expandir o evangelho e expandir o reino. Né? Ela não se submeteu a uma estrutura cultural que a diminuía, que mesmo que talvez na teoria não houvesse esse discurso de diminuição, mas na prática havia uma restrição da liberdade dessa mulher que é tão digna quanto o homem, né? E ela traz isso em argumentos consolidados, né, em discussões teológicas e se posiciona, né? Então, ela é uma inspiração nesse sentido de fato, viver de acordo com o seu princípio e aquilo que ela acredita ter recebido como dom de Deus e que precisava ser aplicado, utilizado como um canal dessa mensagem maravilhosa do Evangelho. Amém. Amém. Eu acho que para mim, assim, ela traz um legado do coração, e entendam isso que eu vou dizer, tá? É o coração sempre um coração que indaga, né? Um coração que não está satisfeito. E me entendam bem, gente. O coração que indaga e que não está satisfeito é o coração do estudante. É o cara que está ali sempre, ou a mulher que está ali sempre pesquisando, sempre revendo os conceitos, sempre se autoavaliando. Eu acho que o coração do cristão, na verdade, deveria ser assim. Entendeu? Não há problema em você dizer assim, mas por que as coisas são assim? Não há problema. Talvez você possa estar num contexto de comunidade de fé que vê isso como um problema. E às vezes é mais fácil. Eu não quero criar um plano de revolucionário, tá? Nas suas comunidades. Mas às vezes o problema não está em você, tá bom? Então, parem para pensar nisso, entendeu? Parem para pensar, observem, né? Claro que tudo pode haver de maneira equilibrada. Então, até a indagação pode ser equilibrada. Mas para mim, eu acho que um aprendizado é esse, né? E dicas culturais, o que você tem aí para oferecer, dona Zilma? Então, eu vou deixar como dica uma série que todo mundo já conhece, na verdade, várias pessoas já assistiram e eu não tinha assistido ainda. Eu comecei a assistir um episódio ou outro há poucos dias, que é House. Estou analisando a trajetória do personagem e vale muito a pena você assistir e perceber que a história nem sempre é somente aquilo que parece, né? A história de House não é simplesmente um cara que resolve enigmas da medicina, mas é sobre um cara que sofre, que tem uma dor profunda, né? É um cara que vai se transformando ao longo da trajetória, ao longo da temporada, e que vai transformando outras pessoas com ele, né, enquanto líder ali daquela equipe médica, outras pessoas que também têm problemas, que também têm dores, né, e nesse trajeto a gente reflete muito sobre a nossa própria vida. E aí eu cito ele, mas na verdade o que eu quero de fato indicar para que quando você consuma aí um material como uma série, assim, que tem um protagonista tipo House, por exemplo, que você procure enxergar a história, né, o enredo e como ela se desenvolve na visão da jornada do herói, digamos assim, né?
de como ele vai se transformando ao longo do percurso e tente trazer isso para a sua própria vida também, perceber que a sua vida, você é um protagonista também, alguém que está no mundo em processo e que você não é somente aquilo que você faz na sua profissão, no mundo. O que você é aquilo que há de mais íntimo e profundo em você, que nem sempre se reflete pelas aparências, mas que se reflete na transformação. Quando você olha para trás, para sua história, você vai percebendo o quanto que você mudou, o quanto que as dificuldades e os desafios fizeram de você uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, né? Isso por conta da obra graciosa de Cristo, no nosso caso, enquanto cristão, né? Que percebe de fato essa graça. E na vida também de que não é cristão, porque a graça está aí, ela alcança, né, as pessoas sempre de um modo ou de outro. Então, House foi um mote aí, somente para você refletir tanto sobre o personagem dele e essa jornada da vida, como também para outras séries, e que você também se reconheça nesses processos e entenda-se como alguém que é sujeito de uma história que não é sua, uma história que é do escritor, uma história que é sobre ele, né? E que nessa história você, enquanto protagonista da micro-história, está em desenvolvimento, está em processo de transformação, e que você reconheça isso e peça para que Deus se faça perceber todas as vezes que ele tocar em alguma ferida que há aí no seu coração, que é para ser cicatrizada, e assim você continuar nesse processo de transformação e aperfeiçoamento. Que dica foi uma Amém. História e reflexão. Não, mas eu quero indicar uma escritora, a Ruth Salviana Almeida. Ela é ótima, né? Ela tem textos muito interessantes sobre mulheres, na história da mulher no cristianismo. Sim. Entendeu? Inclusive, a gente teve acesso a alguns. E ela é daqui de Pernambuco, né? Belo Jardim. Exato. Pernambucana. Pernambucana. Né? E vale muito a pena pesquisar os livros dela, né? Quem gosta dessa temática. Tá aí, olha, uma pesquisadora da área também. Uhum. Entendeu? Acho que pra gente seguir aí, quem gosta disso, pode ter nela uma boa base aí para os seus escritos, né? Uhum. Então, acho que a obra da Ruth Salviana Almeida, acho que vale também muito a pena a gente ter acesso. Gente, a gente vai encerrando o nosso episódio 55. E, mais uma vez, muito obrigado, Zilma, por ter participado aqui com a gente. Foi muito bom bater um papinho sobre a Marie Dantier, que eu não conhecia, né? Fui conhecer, me preparando sobre esse tema, né? E eu acho que a gente tem que falar mais sobre ela. A gente tem que falar mais, tem que pesquisar mais. Acho que vai ser até o final dessa série a gente batendo nessa tecla, né? Sim. Se pelo menos uma pessoa que está ouvindo puder dizer assim, olha, massa, eu quero, né? Eu quero ter essa linha de pesquisa, para mim já vai valer muito. Tá certo? Gente, Deus abençoe. E um beijo do gordo pra vocês. Tchau, tchau, gente. Não perde o próximo episódio também, tá? E se não escutou os anteriores, escuta. Pois é, muito bom. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Esse podcast foi produzido por